Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Vamos fechar os nossos olhos para que possamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e rogarmos a Jesus, o amigo de todas as horas. Rogamos, Senhor Jesus, que a Tua bondade possa envolver-nos, a cada um de nós que aqui estamos, aos nossos lares, que possam os Seus emissários que aqui dirigem esse núcleo, espíritos amigos, benfeitores, ampararem a evangelização, a mocidade, logo na sequência o tratamento espiritual através do passe, que todos nós possamos estar nesse instante tranquilos, serenos, aptos a assimilarmos a ajuda e o amparo espiritual. Desde já agradecemos a proteção desses benfeitores, tutelados pela Dona Emília Santos, tio Rolandinho, tia Bebé, Dona Irma Ragazzi Martins, Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam. E assim, agradecidos e contando com esta proteção, vamos iniciar a reunião da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos iniciar com o Carlão, que vai falar do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Na sequência do estudo do Livro dos Espíritos, nós comentaremos hoje o item intitulado Encarnação dos Espíritos, o objetivo da encarnação. E é exatamente a questão que muitas vezes nos deparamos quando paramos a pensar, a refletir qual é o sentido da nossa vida, qual é o objetivo de estarmos aqui. Por que é que estamos aqui? Estamos fazendo o que aqui? O que devemos fazer aqui? Será que estaríamos a passeio, para diversão apenas? Ou teríamos alguma tarefa, alguma coisa a fazer? Isso é sempre importante a gente parar e refletir, porque a gente vai levando a nossa vida de maneira quase que automática, e vai fazendo as coisas do mesmo jeito sempre, vai fazendo as mesmas coisas sempre, sem parar para pensar se estamos no caminho certo, se falta alguma coisa, se é isso mesmo. Será que dá tempo para também ter uma outra tarefa, uma outra atividade ou não? E sem efetivamente pensarmos em qual é o verdadeiro objetivo da nossa vida. É o que Kardec perguntou aqui para os espíritos. Na questão 132, são as questões 132 e 133. Na questão 133, Kardec é direto e pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então é isso, nós estamos aqui com o objetivo de chegarmos à perfeição. Deus nos possibilita a oportunidade de estarmos aqui, num corpo físico, nessa reencarnação, para buscar o aperfeiçoamento moral, intelectual e para tantas outras coisas. Nós podemos resumir, de acordo com o que nos responderam os espíritos, a Allan Kardec, em basicamente 3 situações: para passar por provas, para sofrer expiações e para contribuir, vejam bem que interessante, colaborar na obra da criação. Vamos tentar analisar esses 3 pontos, ao menos. Passar por provas. Ora, será que nós estamos efetivamente preparados? Vejam, quando nós, antes de estarmos aqui na vida, na reencarnação, nós nos preparamos lá no plano espiritual. Sim, somos espíritos, e antes de habitarmos esse corpo físico, essa vida atual lá,
no plano espiritual, nós nos preparamos. Fomos treinados, frequentamos escolas, aprendemos muitas coisas, analisando exatamente o que as nossas verdadeiras necessidades, olhando para o passado, o que fizemos em vidas anteriores, o mal que praticamos, o que precisamos conquistar, fizemos todo esse estudo. E aí chegamos no plano espiritual, chega um momento onde fala, eu já sei tudo. Tranquilo, já entendi, já aprendi. Podemos comparar com a escola. Imaginemos a Terra como um grande educandário. E cada ano letivo, uma encarnação, uma reencarnação nossa. Então, imaginamos, estamos na escola e o professor se desdobra a ensinar-nos as lições, e nós aprendemos, prestamos atenção algumas vezes, estamos ali atentos, estudamos matemática, ciências, história, geografia, já sei tudo, professor. O professor fala, vamos ver se você sabe mesmo. Como? A prova. Aí nós vamos fazer a prova. E aí nós vamos muitas vezes bem nas provas, outras vezes não vamos tão bem nas provas, significando que efetivamente nós não adquirimos aquele conhecimento, aqueles valores que nos foram transmitidos e que nós entendíamos, achávamos que já sei de tudo. Da mesma forma o espírito, lá nos preparamos, mas vamos ver se sabe mesmo, vem para cá, vamos ver se ele é mesmo paciente. Aí vem uma pessoa, um familiar ou um colega de trabalho e nos ofende ou nos fala uma palavra que nos desagrada. Qual é a nossa atitude? Nós reagimos, nós compreendemos, nós agimos com paciência, para dizer que efetivamente aprendemos aquilo que estudamos lá e que dissemos, já sei de tudo, fica tranquilo. E a vida vai nos colocar a todo instante em provas, em situações de teste, para que a gente possa nos avaliar, para que a gente possa efetivamente entender se estamos bem ou não, se precisamos nos melhorar ou não. E é necessário, portanto, que prestemos atenção a isso, porque a gente vai vivendo, como dissemos, sem parar para pensar. Hoje eu reagi mal, respondi mal, fui mal criado, estava nervoso, não fiz o que devia ter feito, e vamos tocando a vida. Vamos pensar, à noite, reflete, será que está certo isso? Precisamos rever. Não fui bem hoje, amanhã eu posso mudar. Amanhã eu posso reagir melhor. Amanhã eu posso mudar a minha conduta. Corrigir o meu rumo. É para isso que serve a escola. É para isso que serve esse grande educandário que é a nossa reencarnação, que é a nossa vida. Para a gente nos melhorarmos, como nos disseram os Espíritos, para conquistarmos, adquirirmos a perfeição através das passagens, das experiências. E é importante meditar. Vamos ver outra situação, a expiação. Ora, nós analisamos e percebemos que muitas vezes nós nos equivocamos na vida. Nós fazemos coisas efetivamente erradas. Efetivamente nós prejudicamos o próximo. Subtraímos direito do outro. Somos maldosos com o outro. Agimos com desrespeito com o outro. E fizemos muito isso. Se hoje a gente fala, não fiz nada disso hoje. E fizemos, mas a gente fala que não. Mas em vidas passadas é certo que fizemos. É só olhar a história. Veja a história, o que tem de crime, de guerra, de destruição. Fomos nós que estávamos lá em outros corpos, em outras reencarnações, e erramos demais. E chegando do outro lado da vida, percebemos que precisamos reparar, preciso resgatar o débito assumido, preciso pagar aquela dívida com o próximo que eu prejudiquei no passado, restituir o direito à vida que eu tirei no passado. Matei, destruí, roubei, preciso agora devolver. E como é que eu devolvo? É simples? Não é simples, são expiações, são passagens difíceis de suportar. E nós temos isso em todo instante, também nos chegam, sem precisar procurar, vem para nós. A dificuldade, o problema, o familiar difícil, que nós desviamos no caminho, retorna no nosso próprio lar, para a gente ter paciência, direcionar para um caminho melhor, orientar de maneira mais equivocada, dependendo do grau de necessidade, às vezes é um problema físico, um problema mental. Essa é a expiação que nós temos que entender que é devida. Deus é bom, Deus é justo, nada nos acontece por acaso. Nós somos os causadores do problema que tivemos hoje.
Aquilo que nós semeamos ontem, a dor, o sofrimento no caminho do outro, vem no nosso caminho hoje. Então nós precisamos compreender isso e aceitar resignadamente para enfrentar e superar a expiação. Estamos pagando dívidas, saldando débitos do passado. Essa compreensão tem que ser muito clara na gente. Então não há que ter revolta por nada, não está nada errado. Ah, aconteceu isso, eu não merecia. Talvez hoje não, mas eu fiz no passado. Ah, me desviaram, me prejudicaram. Tá bom. Vai com resignação, enfrenta a prova com confiança. E devagarzinho nós vamos superar. Mas é importante ter esse objetivo em mente. Então nós temos provas, passamos por expiações e também tem um outro objetivo que é uma coisa fantástica. Parece que uma benesse, um favor, uma graça, né, divina. Colaborar, olha só, contribuir na obra da criação. Meu Deus, o universo é criação de Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. No entanto, Ele nos convoca, Jesus, o co-criador do nosso planeta Terra. E nós ainda somos convocados, temos a oportunidade de colaborarmos na obra da criação. Fazemos com que isso tudo, o projeto divino de vida para todos nós, seja bem executado. E nós somos partícipes disso. Somos convidados a contribuir, a colaborar. Como é que nós vamos fazer isso? As coisas também vêm naturalmente em nossas vidas. Vem para a gente. Imagina a nossa casa terra. O que temos feito da nossa casa terra. Será que nós podemos colaborar para que a terra seja uma habitação melhor para toda a humanidade? Para que a gente, nós, seres humanos, todos nós, não só eu, minha família, os que eu gosto, possam ter uma vida digna. Não toda a humanidade. Será que eu posso fazer isso? Nós, seres humanos, estamos aqui há 40 mil anos. A razão, 40 mil anos, Homo sapiens, com a inteligência, com a razão. Se a gente tomar, por exemplo, os dinossauros, né, dominaram a Terra por 150 milhões de anos. E nós nos achamos absolutos aqui. Nós achamos que podemos dispor de tudo, comandar, fazer isso e aquilo com esse mundo, como se fosse nosso. E, na verdade, aqui na Terra, calculam os pesquisadores, existem próximos de 30 milhões de espécies, além do Homo sapiens, conhecidas, além do Homo sapiens, além de nós, 30 milhões de espécies. Porque nós somos o dono disso aqui, eu faço o que eu quiser. Só inseto, para a gente ter uma noção, existem aproximadamente 7 bilhões de insetos para cada ser humano. Imagina então se nessa noite nós vamos dormir quietinho e à noite só os nossos 7 bilhões vêm na nossa cama cobrar. O que você está fazendo da nossa casa? Porque a casa não é só sua não, rapaz. Eu também moro aqui. Se você destruir a casa, você destrói também a minha habitação. Os 7 bilhões são os nossos. Então, que direito nós temos de destruir o planeta, destruir a casa que não é só nossa, e que é um trabalho de evolução de Deus, nós estamos destruindo. Então, precisamos rever até isso. Então, colaborar na obra da criação, melhorar as condições de habitação do nosso planeta, da nossa Terra. Só no nosso organismo, cada um de nós, estima-se que existem próximos a quantidade de habitantes, de seres humanos no mundo. 7 bilhões de seres vivos no nosso corpo físico. Como espíritas que somos, sabemos que cada uma dessas células é um princípio inteligente, que está sob o nosso comando, o comando da nossa mente. E qual é o comando, qual é o controle, qual é a condução que nós estamos dando para esses seres, para esses princípios espirituais em evolução? Será que nós estamos disciplinando-os adequadamente ou a nossa mente desequilibrada, desarmonizada, faz com que eles também recebam essa carga de vibração infeliz e se desequilibrem? O que nós estamos fazendo com os seres que estão conosco, que nos ajudam, né, através da máquina do corpo físico, a desenvolver a nossa mente, o nosso ser imortal? Qual é a contribuição que nós estamos dando para esses seres? Precisamos pensar a responsabilidade que temos até com isso, com o nosso corpo, com os seres que habitam o nosso corpo, com esses princípios inteligentes que estão sob o comando também da nossa mente. Tudo para se pensar e entender do tamanho da responsabilidade que nós temos com o nosso corpo e com a sociedade.
com as pessoas, com os outros que convivem conosco. Os outros, quem são os outros? Muitas vezes nós não tem outro. Outro é alguém que é menos que eu, né? O que é outro? É alguém que é menos que eu, porque eu sou o mais importante. O outro é alguém que é menos que eu, é o outro. Em 1974, é interessante a história, já foi contada, eu vou dizer de novo, índios chavantes foram trazidos aqui para a civilização, para São Paulo, para verificar como era a grandiosidade do Brasil, né? Milagre econômico e tal, e vieram, dois índios chavantes, vieram para São Paulo, e foram levados então, à Avenida Paulista, sensacional, que coisa linda, andar de metrô, que estava sendo inaugurado naquela época, que velocidade fantástica, que coisa espetacular, e foram ao shopping center. Na época tinha 2. Chegaram no shopping center, espelho, shopping center que nós conhecemos, espelho. E eles se perguntavam e não conseguiam entender a razão de tanto espelho. Eles diziam, ora, se nós vivemos o tempo todo conosco, por que é que eu ainda quero me ver mais uma vez? Por que é que eu não presto atenção para olhar para o outro? Por que eu não quero olhar para o outro e quero olhar só para mim mesmo? É uma indagação ética para cada um de nós, de valor. O que é que eu dou valor a mim mesmo? Eu quero tanto espelho para me ver, porque eu sou o importante. Eu quero me ver, o outro, eu nem quero ver o outro. Conviver muito menos, porque eu sou o importante. Eles não entendiam essa realidade. Tem gente entre nós que acha que existem gentes que valem menos que outras gentes. São subgentes, né? Subgentes, nanogentes, gentes, por quê? E tem menos valor porque tem uma cor diferente, porque tem menos dinheiro no bolso, porque teve uma educação pior que a nossa, são menos gentes porque a religião deles é outra, porque tem uma opção sexual diferente da outra, e são menos gentes do que nós. E nós tratamos e damos esse tratamento a essas pessoas. É importante refletir, porque o valor que nós damos ao outro é como nós vamos tratá-lo. São os direitos que nós entendemos que eles têm. E não tem nenhum, porque são subgentes. São menos do que nós. Nós somos os seres importantes, não o outro. Então nós nos olhamos a nós mesmos, narcisistas, egoístas que somos, e o outro não é importante. Então é importante eu estar bem. Nessa visita dos chavantes, eles foram levados então ao mercado municipal. O mercado municipal, vejam, os índios, o valor dele importante não é o dinheiro, não era o dinheiro, era alimentação. Esse é o valor, porque é preservação da espécie, que foram levados aí maravilhados. Pilhas e pilhas de cenouras, de tomate, de batata, uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, ficaram admirados. De repente, um deles olhou para o lado e viu uma coisa que nenhum de nós perceberia e achava diferente. Um menino, né, negro, sem camisa, só de short, descalço, pegando do chão, né, verdura estragada, batata podre, né, semi-podre, pegando e colocando na sacolinha. O índio perguntou, ora, por que ele está pegando ali do chão essas coisas ali? Por que ele não pega aqui dessa pilha que tem coisa boa? Não, porque para pegar daqui, responderam, precisa ter dinheiro. Mas ele não tem dinheiro? Não, ele não tem dinheiro. Mas e o pai dele? Tem dinheiro? Não, o pai dele também não tem dinheiro. Mas você, perguntou para o que estava acompanhando, você é grande e você tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. E por que o pai dele, que também é grande, não tem dinheiro? É porque envolve as questões. Por que é que, tendo tanta comida boa aqui, essa criança precisa pegar a comida estragada do chão? São reflexões que para nós é normal, é comum. Por que é assim? Porque ele não tem dinheiro. Por que é assim? Porque o pai dele não tem dinheiro. Eu tenho, meu filho tem. E o índio perguntou, e você? Você come dessa pilha boa e dá para o seu filho dessa boa ou daquela do chão? O que vai responder? Mas o índio é selvagem. Ele não entende essas coisas. Porque se ele tivesse, né, nascido talvez nas nossas famílias civilizadas, se tivesse talvez frequentado as escolas que nós frequentamos, as religiões que muitas vezes frequentamos, né, se tivéssemos assistido aos programas de televisão que nós assistimos, nós íamos entender que isso é normal, não tem problema nenhum. Então precisamos refletir sobre isso. Qual o objetivo de nossa vida?
é produzir essa humanidade indiferente, né, para com o próximo, é produzir uma sociedade que não se preocupa com o outro, achando que eu sou o mais importante e o outro não tem nenhum problema, que não respeita as diferenças entre as pessoas. Precisamos refletir, porque aí vem a pergunta: e se eu morrer amanhã? Né? Como é que vai ser? Né? Se eu morrer amanhã, alguém pensa, para onde será que eu vou? O que será que eu fiz? Né? Será que está tudo certo? Vai dar tudo certo? O que esperava de mim é isso que eu fiz mesmo? Reflexão. Qual o objetivo de nossa vida? É isso, né? Provas, expiações e colaborar, contribuir na obra do Pai. Que Deus nos ampare a todos. O livro. Nós vamos entrar aqui no capítulo 12, amai os vossos inimigos. E o Cristo faz uma ponderação interessante a respeito de como é que nós poderemos, enquanto cristãos que somos, fazermos uma avaliação diferente daquilo que é comum até os dias de hoje. Amarmos os amigos e sermos indiferentes ou odiarmos aos nossos inimigos. E o Cristo redargue dizendo que assim os publicanos também faziam, assim também os escribas faziam, mas os cristãos precisavam fazer de uma forma distinta: amar aos inimigos. Então vamos entender o que significa isso. Primeiro, vamos caracterizar quem seriam os nossos inimigos. E por que nós temos inimigos? Nós temos adversários, nós temos opositores, nós temos pessoas que não concordam conosco e nós temos até inimigos. Inimigos esses que não foram, na maioria das vezes, construídos no hoje. Foram construídos ao longo do processo evolutivo em outras vivências. Então nós temos uma série de antagonismos, uma série de opositores, uma série de pessoas que pensam diferente, mas nós não respeitamos a elas e elas não nos respeitam, porque nós queremos a homogeneidade, queremos que todos sejam uniformes, pensem da mesma forma, ajam da mesma maneira, busquem as mesmas coisas, porque isso não gerará em nós um conflito com a nossa consciência. Então vamos entender essa inimizade ou esses problemas. Qual a importância? Por que nós deveremos amar? O Evangelho nos coloca que amar ao amigo, amar ao próximo, é um preceito de caridade. Amar ao inimigo é a colocação maior para que nós coloquemos em prática aquele preceito. Então esse inimigo, esta pessoa que pensa diferente, essa pessoa com as quais nós não concordamos, esta pessoa que tem uma certa oposição, qual é a importância dela na nossa vida? A importância dela é fundamental, porque se nós não tivermos diferenças, não tivermos diferentes pontos de vista, análises, nós não poderemos analisar de uma outra forma a vida. E nós não seremos apontados nos erros que nós possuímos e que nós vamos justificar ao longo do tempo. Porque eu erro porque eu governo, eu erro porque eu não recebi isto, eu não tive aquilo. Então eu tenho justificativas para os meus erros. Aquele que é meu inimigo não justifica, ele é cruel, ele é ferino, ele vai no ponto nevrálgico do meu problema. E aí o que ele faz comigo? Ele faz com que eu fique no primeiro momento com raiva, no segundo momento eu fique contristado, mas se eu tiver sabedoria, eu vou me utilizar disso para fazer uma reflexão a próprio respeito. Eu vou analisar efetivamente os meus problemas. Se eu quiser me melhorar, eu tenho que me aproveitar desses apontamentos, eu tenho que me aproveitar destas circunstâncias, porque são coisas que eu não quero olhar, que eu estou efetivamente deixando de lado. E aí, o meu amigo não vai falar, porque ele vai olhar com comiseração, com compaixão. Eu não quero olhar, mas o meu inimigo vai olhar. E vai me apontar, e vai fazer com que eu saia desse estado de estagnação, desse estado de acomodamento que eu estou.
Então, ele produz algo em nós, ou poderá produzir se nós tivermos sabedoria, que é o crescimento. Então, ele vai nos apontar e ele é implacável, e ele é ferino, e ele vai nos dizer coisas que nós não queríamos ouvir. Então, ele vai nos falar assim, e a gente vai refutar dizendo, mas quem é ele para dizer isso? E a gente vai refutar dizendo, mas espera um pouquinho, você não está com a razão. No mínimo, ele está mexendo com o nosso orgulho. Se aquela ponderação for de alguém doente, que no geral é, mas se ela for assim, não tiver cabimento, não tiver nexo, não for plausível, mesmo assim ela está produzindo o quê? Ela está mexendo com o meu orgulho. Porque eu me acho como superior, eu me acho como alguém que está acima do bem e do mal, e eu não sou isto, nós não somos isto, nós somos seres imperfeitos que viemos aqui para esse crescimento, para esse olhar para dentro de nós, para esse olhar que vai nos dar essa visibilidade que nós teremos que ter a nosso próprio respeito. Então, o inimigo nos faz isto. Então imagine quem tenha, por exemplo, alguém apontando, ele vai estar em alerta, ele vai estar todo momento vigilante, a todo momento ele vai tomar cuidado com o que ele faz. Por quê? Porque senão um novo apontamento vai se estabelecer. Por isso é importante na política, onde quer que seja, que tenha oposição. É fundamental. Um governo de iguais é um governo totalitário. É um governo que não tem voz discordante. É um governo que não sabe ver aquilo que é diferente. Então é fundamental que exista isso, com respeito, com ética, com honestidade, mas é fundamental que exista. Então nós estamos dizendo a nosso próprio respeito. Como é que eu vou desconsiderar isso? Eu não posso desconsiderar. Agora, eu tenho a mesma atração por essa criatura? Claro que não. Eu tenho uma repulsão vibratória, eu tenho uma repulsão mental, eu tenho uma repulsão de afeições, óbvio, mas eu não posso desconsiderar. O amar aqui é nesse contexto, a importância que essa criatura tem, ou teria, ou terá na nossa vida. É fundamental essa pessoa, é algo que a gente precisa efetivamente estar consciente. Certa feita um rapaz procurou Chico Xavier e disse o seguinte: Chico, eu estou com um rapaz no meu trabalho, cuja dificuldade de relação você não tem noção como é. Eu falo A, ele fala B, eu falo B, ele fala C. Nós nunca temos pontos convergentes, sempre divergentes, sempre ele está para me refutar. O Chico disse: é bom que você pare e ore por esse rapaz. Ore, isso não é de hoje, e você orando por ele, você vai vencer esse problema. O rapaz daí um tempo voltou e disse: Chico, está na mesma. Está na mesma. Eu oro e é a mesma dificuldade. E o Chico falou: mas como você tem orado? Ele falou: eu tenho orado normalmente. Ele falou: não, você tem que orar de joelhos. O joelho aqui é simbólico, é com humildade, é você ver o que você tem de defeitos, é você ver efetivamente onde você errou. Imputar ao outro o problema é muito fácil. Olhar para dentro de nós e aproveitar o ensejo para nós nos melhorarmos é fundamental. E aí o que vai acontecer? Eu me dispo da arrogância, eu me dispo do orgulho, eu me desnudo e vou me mostrar com humildade. Efetivamente eu passo a orar por esse irmão com louvor, com agradecimento. E aí o que aconteceu? Voltou o rapaz lá e o Chico, ele falou ao Chico: Chico, o problema efetivamente está superado, graças a Deus. Então, se nós não tivermos esta noção, nós vamos bater de frente, nós não vamos nos aproveitar. Então, são coisas que vão testar a nós. Nada melhor do que algo que vai nos aferir, algo que vai nos avaliar. E quem nos avalia é quem não gosta da gente, e quem nos avalia é quem nos aponta. E aí, sempre ele está com a razão? Não, nem sempre. Mas se nós dermos mostras da mudança, se nós dermos mostras efetivas de melhoria, aquilo não encontrará ressonância em nós. Só encontra ressonância porque ainda estamos no mesmo padrão. Vejamos o que eu estou dizendo. Alguém que eu prejudiquei do passado, alguém que eu levei à humilhação,
alguém que eu levei à desdita, a situações dificílimas. Esse alguém vai querer se vingar de mim. Esse alguém, porque se ele não tiver esse entendimento, é o normal que ele assim o faça. E aí o que ele faz? Ele vai buscar a vingança e vai me encontrar aonde? Ah, mas eu me preparei, hoje eu sou uma pessoa agora buscando me melhorar. Ele vai testar isto. Ele vai buscar efetivamente aqueles pontos em que ele me conhece e sabe que eu sou igual ao que eu era. Se eu der mostras de melhoria, se eu der mostras efetivas de mudança, ele não encontra ressonância. E olhe bem, em geral, esse ser vai se aproximar de nós numa outra existência, nascendo no nosso lar, na nossa casa, para que a gente restabeleça esse processo de convivência. Aqueles que outrora, hoje que são inimigos, já foram próximos e voltarão a ser próximos adiante. Esse é o processo natural. Ninguém tem uma inimizade profunda, criada do nada, por antagonismo pura e simplesmente religioso, futebolístico, partidário, não. Algo profundo foi semeado em convivências profundas. E profundas houveram traições, e houveram deslizes, e houveram senões, e gerou um problema ali que precisa ser solucionado. Isso é algo que a gente precisa pensar. Coisas menores, bagatelas, não valorizemos. Diferenças menores, vamos passar com tranquilidade, com serenidade. Mas estes casos ficam para nós como algo a ser olhado com uma lupa maior, com um entendimento, com uma acuidade maior. Então vejamos uma outra situação. Certa feita, uma senhora foi trazida ao Chico Xavier. E ela diziam que ela morava próxima ao Uberaba e ninguém havia dado solução ao problema dela. Ela tinha surtos em que ela ficava tomada, e nesses surtos ela comia copos de vidro. Ela foi levada a internamentos, à época em hospícios, em sanatórios e assim por diante. O processo continuava. Isso nos anos de 70. E ela foi levada a Chico Xavier. E Chico Xavier disse para que ela ficasse alguns dias em Uberaba, se fosse possível. E ela disse que seria possível. E ela ficou alguns dias. Chico Xavier foi conversando com o obsessor, foi orientando junto com a equipe espiritual de Emmanuel, foi ajudando todo aquele contexto, e o processo foi sendo minorado, foi sendo atenuado. E aí Chico Xavier foi questionado: Chico, o que acontecia com aquela senhora? Acontecia a seguinte situação: no século passado, ela foi uma senhora de escravos. E nesse momento, o que ela fazia? Quando, com algum deslize de algum dos escravos, ela enterrava o escravo, ficava só com a cabeça para fora, passava mel na boca, nos lábios desse enfermo, colocava um copo d'água do lado, e eles, quando gritavam estertoricamente que estavam com sede, que estavam com problemas, jogava-se água na boca deles, e mais sede eles ficavam. E aí o Chico disse: esses espíritos ficaram muito, mas muito odiosos em relação a ela. E o que eles fazem ainda hoje? Eles encontraram um canal. Ela não quer se modificar, ela não quer se melhorar. Conversei com ela e a oportunidade está sendo dada para que ela se melhore, para que ela se modifique e receba eles, aqueles recalcitrantes, no seu lar. Então, que nós entendamos, é uma oportunidade abençoada de nós aferirmos o que está em nós. É uma oportunidade abençoada essas pessoas que nos fazem sair da mesmice, sair da estagnação, sair do estado de acomodamento. Mas a gente precisa ter esse entendimento para não revidar, porque uma vez revidando, eu alimento o ciclo. Eu entro e fico no mesmo padrão. Alguém me odeia, alguém é o meu inimigo e eu sou inimigo dele. Isso vai alimentando e vai dando munição para quem continua me odiando. Então eu tenho que ter uma outra compreensão.
ele está ainda adoentado, ele ainda está enfermo, ele ainda está com problema, e em geral fui eu que promovi. E eu hoje vou orar, e hoje eu vou exemplificar, e hoje eu vou proporcionar condições para que ele se melhore. Este é o objetivo da nossa vida, aproveitarmos os ensejos para nós crescermos. Então, o inimigo não é para que a gente ame como um amigo, é para que a gente compreenda a finalidade, o objetivo e a oportunidade da existência deles. Nós geramos isto pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência e pelo nosso passado de todos esses erros. Então que a gente tenha essa noção. Ninguém está na vida pública, ninguém está numa vida familiar passando isto ou aquilo ao acaso. Então nós temos que criar situações de suplantar, de vencer estas arestas. Se nós não tivermos grandeza, nós não venceremos a elas. E nós não teremos superado. Ou eu dou mostras que eu sou cristão, ou eu vou agir como os escribas, como os publicanos, aqueles que zombavam da lei divina, aqueles que zombaram do cristianismo que estava nascendo à época. Somos ou não somos cristãos? A lei do cristão não é revidar. A lei do cristão não é se vingar. A lei do cristão não é odiar. A lei do cristão é perdoar, é compreender, é aproveitar a oportunidade, é crescer com ela, é se melhorar em função das dificuldades. Que Deus possa nos amparar.